Oi, pessoal, tudo bem? Como é a escrita de um líder que é humano e, ao mesmo tempo, é eficaz do ponto de vista de gestão de pessoas? Bom, meu nome é Aline Dairo, sou mentora de lideranças e trabalho também com comunicação já há algum tempo. E há alguns vídeos eu venho trazendo alguns insights sobre aspectos da comunicação que interferem ou impactam diretamente a forma como nós lideramos, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre escrita, mas especialmente falando sobre a escrita de um líder que gera o resultado que ele planejou, né? Então, ele realmente consegue liderar, conduzir, as pessoas, tanto para o seu próprio desenvolvimento, quanto para os resultados da equipe e da empresa. Quando nós falamos de escrita, e aqui em especial nesse vídeo, nós não vamos falar sobre metodologias, estudos, né, para escrever melhor. Então, se você sentir necessidade dentro disso que eu vou falar, eu sugiro que você busque vídeos, tem com certeza muitos textos, muitos cursos, né, se for o caso, para você escrever melhor, ou seja, de forma mais clara, mais objetiva e com um melhor vocabulário, com uma escrita realmente correta, né, para ser compreensível, tá. Então assim, com base nisso, uma coisa importante é que a gente saiba usar, a língua que nós vamos utilizar nessas mensagens de texto, e-mails, eh, até para registrar tarefas, não só para nós, né, mas também para os membros de equipe, para colegas, enfim, conseguir ser o mais correto possível, no sentido de que a gente use a boa língua, né, seja portuguesa, inglesa, espanhola, francesa, aí depende do seu, eh, da sua área de atuação, do seu segmento e até da empresa em que você está, mas que você possa usar a língua da melhor maneira possível, que ela chegue, faça com que a mensagem que você deseja que o outro assimile chegue até ele, tá. E aí, o que que significa então comunicar, através da escrita para liderar? Bom, de uma forma geral, quando eu falo comunicar para liderar, eu estou falando de assumir a responsabilidade, né, assumir o papel de realmente tornar aquela informação que você tem, que você precisa, aquela mensagem que você precisa transmitir, torná-la pública, a ponto de que as pessoas que recebam aquela mensagem, né, independentemente do canal que você usou, do formato que você usou, elas compreendam para gerar as ações, né, e até mesmo os comportamentos, as mentalidades que se espera, né, desse interlocutor, seja um liderado seu, seja um cliente, seja um fornecedor, seja até mesmo o seu próprio líder, os líderes, né, da sua empresa. Então, quando a gente fala de escrever para liderar, significa que você está escrevendo, entendendo que uma simples mensagem, ela pode representar uma ação correta ou não, um resultado produtivo ou improdutivo, uma relação de trabalho que ela é acolhedora, empática, é uma relação que gera colaboração e crescimento de ambas as partes, ou não, que gere mal-estar, mal-entendido, competição, enfim, tá. Não que a competição de forma geral seja ruim, existe um nível de competição que pode ser bem produtivo em alguns casos. Mas, ainda falando de escrita, então, qual que é a parte mais importante? Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo nessa última semana, e não foi, relação de líder e liderado, mas a pessoa que estava liderando a comunicação, nesse caso, que era um prestador de serviço, gerou confusão na comunicação escrita. Então, o que que aconteceu? Ao invés de usar o verbo no futuro, a pessoa usou o verbo no passado, como se estivesse falando no futuro. Quando eu li a mensagem, eu entendi que a ação que ela deveria ter feito,
segundo a minha expectativa, ela já tinha feito, né. Então ela se comprometeu a fazer alguma coisa, disse para mim que tinha feito, né, na mensagem era isso que tinha, na escrita dela, era essa mensagem que estava lá, e não tinha feito. Então, quando eu fui conferir se tinha sido feito ou não, eu falei: "Olha, mas isso não foi feito, né, então, deve ter algum problema, algum erro e tal". E aí a pessoa falou assim: "Ah, eu usei o verbo no tempo errado". E às vezes, nós fazemos isso por vício de linguagem falada. Então a gente transfere a linguagem falada para a linguagem escrita. Qual o perigo disso? Na linguagem falada, muitas vezes, a entonação que nós damos, né, para aquela conjugação verbal, por exemplo, para aquela frase, né, a forma como nós dizemos, às vezes nós mesmos nos corrigimos quando nós estamos falando, nós mesmos fazemos uma correção. Então, existem outros elementos ali, inclusive da linguagem não verbal, que vai dar um indício de que a pessoa usou o verbo errado, querendo dizer outra coisa, ou usou a palavra, às vezes até, não foi a palavra ideal, mas ela consegue, através da forma de falar, transmitir a mensagem que deveria estar ali no texto mesmo, né. Na linguagem escrita não é assim. Na linguagem escrita, nós interpretamos de acordo com o nosso estado de humor, com a nossa percepção, daquele instante. Então, se nós estamos com uma expectativa, né, então eu estava com a expectativa de que aquilo já tivesse sido feito. Se essa é a minha expectativa, quando a pessoa diz que fez, né, na conjugação verbal que supostamente já tivesse feito, já estava no passado, eu me convenci daquilo, né. Então, a leitura das mensagens escritas, ela sempre vai acontecer sob o ponto de vista, sob o estado emocional de humor que o interlocutor está. Então, esse é um cuidado grande que nós precisamos ter na hora de escrever, porque às vezes a falta de uma vírgula, a conjugação de um verbo ou a palavra, o vocábulo errado, né, que você use errado naquele contexto ou na relação com aquela pessoa, pode gerar mal-entendido, confusão, atrasar alguns processos, porque gera retrabalho, ou seja, a pessoa acha que foi feito, não foi, e aí você tem que solicitar de novo, enfim. Então, por que que é importante que nós assumamos a liderança na hora de sermos emissor de uma mensagem escrita, tá? E aí, seja mensagem rápida, e-mail, seja uma informação que você vai registrar num app de gestão, né, que você vai passar alguma orientação ali, vai solicitar alguma coisa dentro daquele app, ou até um app mesmo de gestão da comunicação da empresa, enfim, não importa o lugar, tá. O que importa é que na hora de escrever, você assuma a responsabilidade sobre a mensagem que você está passando ali. E quando nós fazemos isso, o que que nós fazemos? Escrevemos sem pressa, porque escrever com pressa é um luxo ou uma ilusão, né. Nós nos iludimos de que, a pessoa vai entender e contemos com a sorte. Mas na velocidade que as coisas acontecem hoje, nós não temos esse luxo, nós não temos tempo a perder para ter que refazer ou resolver um problema que foi gerado por uma mensagem que não foi relida, né, você simplesmente respondeu e esperou para ver as consequências daquilo, né. Então, realmente quando nós pensamos sobre essa perspectiva de que refazer é perda de tempo, então pare para fazer com cuidado, faça o mais bem feito que você puder. Pense sobre o interlocutor, pense sobre o vocabulário que ele entende, sobre a forma que ele vai te compreender e depois, lógico, se der algum mal-entendido, você se esforçou ao máximo, né, procurou eliminar ao máximo os problemas decorrentes daquilo. Aí você lida com aquele problema, sempre da forma mais leve possível. Viu que teve um erro ou se a pessoa entendeu errado,
releia a sua mensagem, aprenda com aquilo, o que poderia ter sido melhor, corrige ou explica, né, dependendo do caso, e segue em frente, tá. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, nós escrevemos de forma organizada. Então, assim, evite fazer parágrafos gigantes, seja em mensagem de WhatsApp, Telegram ou outros aplicativos, seja em e-mails, tá? Eh, Parágrafos gigantes vale para literatura, né. Talvez grandes romances tenham, ganham até prêmios, né, sem seguindo esse padrão. Mas na conversa do dia a dia, quanto mais curtos os parágrafos, quanto mais objetivos eles forem, ou seja, cada parágrafo tem realmente um assunto específico, né, que é a proposta do parágrafo, você vai mudar de assunto, muda de parágrafo, mesmo que seja um subassunto, né. Então é importante que você consiga, organizar essa mensagem. Se for um volume de informação muito grande, talvez uma mensagem não seja suficiente, aí é aquela coisa, né, tipo: "Ah, a gente consegue trocar uma reunião por um e-mail? Ou por uma troca de mensagens?". Talvez sim. Talvez não, tá? Tudo vai depender do quão afinizado você está em trabalhar com aquela pessoa, o quanto ela tem facilidade para te compreender e você de compreendê-la, porque a tendência é que em mensagens, seja de voz, seja de texto, mais picadas, o risco de gerar gaps, mal-entendidos, atrasar o processo é alto. Então, em última instância, marca um uma chamada e conversa com aquela pessoa. Mas, em se tratando de mensagens mesmo, então se for decidido que vai ser enviado por mensagem, organize a mensagem, né. Seja acolhedor no início da mensagem, né, a não ser que você fale muitas vezes com a mesma pessoa ao longo do dia, mas a primeira vez, pergunte se está tudo bem, como você está, né, assim, esses momentos iniciais da mensagem, eles geram mais receptividade na pessoa que vai ler. Então, não é à toa também, não é simplesmente: "Ah, eu realmente me interesso por aquela pessoa". Ah, pode ser que sim, que exista uma amizade, pode ser que ainda não, pode ser que nunca haja, né, necessariamente uma amizade entre você e aquele liderado, ou colega, ou cliente, enfim. Mas o fato de criar esse ambiente inicial, né, que seria tipo um primeiro parágrafo, 2 linhas, mais acolhedor, vai fazer com que essa pessoa esteja mais receptiva, mesmo que não seja padrão dela fazer isso, mesmo que ela não responda inicialmente. À medida que você cria esse mecanismo de sempre, "Oi, tudo bem? Como você está? Bom dia, boa tarde", enfim, isso vai fazendo com que a pessoa perceba, né, esse acolhimento mesmo de forma inconsciente, tá. E aí organizou a mensagem, finalizou, leia e depois releia, pelo menos 2 vezes. Nós lemos rápido, né, mas a primeira leitura, principalmente, ela precisa ser uma leitura mais cuidadosa, não pode ser uma leitura dinâmica. Porque se você lê dinamicamente, é como se você também tivesse acabado de escrever e mandasse a mensagem, tá. Com o tempo, é muito provável que você comece a fazer isso de uma forma mais veloz. Por enquanto, se você não tem esse padrão e se você percebe que as suas mensagens tendem a gerar, às vezes, mal-entendidos, confusões, a pessoa responde uma coisa que você não era o que você queria que ela respondesse, você queria outra coisa, talvez a sua pergunta precise melhorar, né? A forma de contextualizar a questão ali precise melhorar, tá? Então, identifique com clareza qual é a mensagem. Eu quero ou qual é o seu objetivo, né, com aquela mensagem. Então, por exemplo, eu quero que o fulano faça tal coisa. Então, vamos dizer que você quer que ele encaminhe um documento para um cliente X, né. Eh, ok, a hora que você for mandar mensagem para ele, você vai colocar: "Fulano,
por favor, encaminhar documento para o cliente X e, se necessário, contextualizar o porquê, né. Então, sempre que a gente dá um porquê para qualquer ação que você solicite para alguém, e isso já é comprovado, né, por uma questão do próprio funcionamento cerebral, quando você dá um porquê, a pessoa ela tende a ser mais receptiva e mais responsiva, tá. Então, ou seja, ela vai sentir que ela tem a responsabilidade sobre aquilo. "Ah, eu sei por que eu estou fazendo, então eu vou fazer com essa clareza", tá. Então, solicitou alguma coisa, né, se é o caso, ok, pegue aquela solicitação, contextualize ou explique o porquê que aquela solicitação é necessária, agradeça e abraço, enfim, né, despedidas. Se você fala muitas vezes com a mesma pessoa, não precisa ficar o tempo todo: "Oi, tudo bem?", abraços, "Oi, tudo bem?", abraços, né, e vai ficar até um pouco esquisito. Eu acho que você nem faz isso, às vezes a gente faz sem querer, né, com algumas pessoas, mas não precisa, também não é um problema se acontecer, acho que é uma questão de lidar com isso de uma forma leve. Mas, eh, sempre deixe a mensagem de tal forma que ela tenha começo, meio e fim, tá. Nós muitas vezes respondemos rapidamente várias questões numa mesma, isso acontece comigo pelo menos, imagino que aconteça com você. Então você recebe uma mensagem de alguém, e aí tem várias questões dentro daquela mensagem que precisam de resposta, né. Eh, não responda todas com um "ok". Se você faz isso, provavelmente você gera uma falha de comunicação, ou seja, "ok" o quê? Mas eu perguntei 1, 2, 3, 4 e a pessoa me respondeu "ok", eu não sei nem a que ela está se referindo, né. Então, não, não, pare, dê atenção àquilo que foi solicitado, em última instância fale: "Isso daqui não eu não vou responder agora, falamos sobre isso em outra circunstância". Pronto, né. Mas um ok para várias perguntas diferentes, para várias questões diferentes, aí não, aí isso realmente gera muita falha de comunicação e fora que parece que você não está dando importância para aquilo que a outra pessoa disse, ou seja, ela se sente desvalorizada. Ela sente assim: "Ah, acho que eu faço, o que eu falo, o que eu deixo de fazer não tem relevância", né. E isso é um fator excelente para gerar mal-estar no ambiente de trabalho, mesmo remoto, né, e nas relações. Então, é um cuidado que você fale diretamente em relação a tudo aquilo que a pessoa te mandou, e se for o caso de alguém que é prolixo, de um liderado que às vezes também não escreve bem, que ele não é claro nas mensagens dele, então use a sua experiência, o seu expertise e até mesmo o seu treinamento, se for o caso, e fale, converse, marque para conversar com esse liderado para dizer: "Olha, suas mensagens não são claras, vamos exercitar, entender exatamente qual é o seu objetivo com a mensagem, qual é o conteúdo mesmo que é principal que você precisa passar ali, por que, né, que você está, transmitindo isso ou solicitando aquilo", enfim. Então, fazer esse exercício com o seu liderado é uma forma também de tornar a sua comunicação com ele melhor, né. Não dá para ignorar se realmente você responde ou diz alguma coisa, e ele ou fica em silêncio, ou simplesmente responde um "ok", ou manda, uma resposta meio atravessada, sei lá. Então, é importante que você também assuma, como líder, essa responsabilidade de melhorar a escrita da sua equipe, né. Então, conversando individualmente com aquelas pessoas que precisam aprimorar isso. Em última instância, realmente, conduzindo essas pessoas a treinar isso em algum curso específico ou até mesmo que sejam vídeos, digamos que tem livre na internet, mas de pessoas, né, com conhecimento e uma referência boa, né, não pegando qualquer pessoa da rede, tá. E, hã, e aí para finalizar, então,
Se você resumindo assim, né, escrever para liderar significa escolher a mensagem com clareza, escolher o meio que você vai mandar aquela mensagem, ou seja, você sabe em que velocidade você quer que aquela pessoa acesse aquele conhecimento, aquele conteúdo, e você sabe qual é o canal que aquela pessoa usa para isso, né? Ou se existe um padrão, por exemplo, dentro da empresa, de canais para determinados conteúdos. O importante é, essa mensagem vai chegar no tempo que é necessário e vai transmitir o conteúdo que você precisa que chegue até essa pessoa para gerar determinada ação, para gerar determinado comportamento ou até para construir uma determinada mentalidade, tá? Em relação ao próprio trabalho. Escrever com o máximo de clareza e correção possível. Então, se você sente que a sua escrita na língua portuguesa, no inglês, enfim, nas línguas que você usa no trabalho, estão precárias, né? Então, se a escrita está precária, busque conhecimento técnico específico para desenvolver isso, tá? Construção de frases claras, objetivas, usar o verbo correto, usar o vocábulo correto, a conjugação correta, e assim melhorar também, o entendimento de todo mundo que trabalha com você, né. Que mais? Ler e reler as mensagens que você escrever, tá. Em última instância, ler pelo menos uma vez, para ver se realmente foi aquilo que você quis dizer, se não falhou ali, no seu diálogo mental, a hora que você transmitiu aquilo para a escrita, se não falhou alguma conjugação, né, algum termo que poderia ser outro melhor, enfim. E lógico, em situações já desafiadoras, em que já há uma possibilidade de confronto, de conflito, né, de desconforto, de incômodo, cuidar ainda mais das palavras e da forma de dizer, porque é aquilo, a escrita vai ser interpretada por aquele que lê, né, de acordo com o estado emocional, de humor, as expectativas e as referências dessa pessoa, né, do leitor. E por fim, escolha bons livros, né, leia bons textos, né, evite, ler qualquer coisa de forma aleatória e repetida, porque a sua mente, ela naturalmente vai assimilando aquilo como exemplo. Então, se você lê bons livros, a tendência é que você tenha registros de escrita com mais qualidade e consiga também transferir isso de forma cada vez mais automática para a sua escrita do dia a dia. E, lógico, romances vão ter uma particularidade, eu diria até textos que são mais técnicos mesmo, né, textos de desenvolvimento de alguma habilidade específica, pode ser até uma habilidade técnica, mas de um autor que seja qualificado também para escrever bem, não só no conteúdo que ele vai transmitir, tá. E é isso, se você errar, lide com o erro, assuma se realmente, você perceber que a sua mensagem não foi clara. Se a sua mensagem foi clara, mas o outro não entendeu, assuma mesmo assim, tenta explicar de uma outra forma, né. Então, perguntar sempre, isso eu já falei outras vezes, mas perguntar se a pessoa entendeu é fundamental. Ensiná-la a te parafrasear também é fundamental, ou seja, ela vai ler a sua mensagem e ela vai perguntar: "Foi isso que você quis dizer?", caso ela não tenha certeza, né. Então, quando ainda não há uma clareza ali na comunicação com alguém, é importante que essa pessoa saiba fazer isso. "Ah, foi isso que você quis dizer? Bom, então agora a partir de aqui fique tranquilo, eu assumo a responsabilidade disso que você me transmitiu e eu vou tornar isso uma ação". Porque senão, a liderança fica falha, tem buracos no caminho, né. Ou seja, você acha que você fez a sua tarefa, que era transmitir aquela mensagem. Aquela mensagem tinha o objetivo de gerar determinada ação na outra pessoa, só que não gerou. Por quê? Porque ela tem medo, ou porque ela não tem iniciativa para perguntar, ou porque ela não sabe
como perguntar, né, e nem se ela poderia te perguntar para esclarecer aquilo que você solicitou ou orientou. Então, isso é uma construção também de relacionamento, né, e de padrões de comportamento nas relações que você, como líder, também pode assumir a responsabilidade de construir, tá bem? É isso, se tiver experiências que você queira compartilhar, casos, exemplos, né, e dificuldades, desafios, coloca aqui nos comentários e nós vamos conversando a respeito. Um abraço.